Mas vamos começar a nossa discussão falando de Corinthians. Que semana agitada ali no Timão, demissão do técnico e ontem essa vitória aí de virada sobre o Sport. E Corinthians que tá aí no mercado para achar um novo treinador, né? Será que vem Tite? Será que vem Dorival Júnior? Será que o Fabinho Soldado vai atrás de uma terceira opção? Muita coisa aconteceu no Corinthians. Vamos começar, Savoia, falando dessa vitória aí de ontem, 2-1 sobre o Sport. Será que foi uma resposta para essa semana turbulenta aí no Timão? Não, eu acho que não se trata de resposta, porque entre os jogadores eu sempre notei muita união, muita vontade de vencer. Em momento algum o time deixou de correr, de se esforçar, sejam estrangeiros ou não. Eu acho que o time estava muito mal armado, né? E principalmente na hora de trocas. Esse foi o grande erro na gestão da família Dias. Normalmente, quando se faz as substituições, o Corinthians caía de produção. Acho que por isso que ele caiu. E mexia muito mal no time. E o time nunca conseguia fazer dois tempos iguais, né? Bons. Então, acho que esse é o grande problema. E tem outra. A defesa... Nesse jogo mesmo contra o Sport, ficou claro que ainda tem dificuldade quando o adversário sobe as linhas. Então, o Corinthians não tem caminhos para sair dessa marcação alta dos adversários. E normalmente perde-se a bola no pior momento da partida e do posicionamento, quando você está saindo. Tua defesa fica totalmente desarrumada. Eu acho que esse vai ser o grande desafio do futuro treinador. Ó, só para lembrar, todo time que joga, o Michel está aí para me desmentir ou confirmar, todo time que joga com saída de bola, com posse de bola, saída da defesa, não só naquela saída de 3, que já está bastante conhecida, mas recua um jogador, um da linha de 4, ou da linha de 5, ou da linha de 3, na linha de fundo, que é a bola de segurança. E o Corinthians nunca faz isso. O Fábio, o Gustavo Henrique e o Félix Torres são dois jogadores que têm dificuldade de saída de bola. Então, e o próprio Donelli também tem essa dificuldade, né? Ficou claro no jogo de ontem. Então, você tem que ter uma bola de segurança. Então, você tem que ter alguém da sua zaga lá na linha de fundo. Vê como o Fernando Diniz faz esse tipo de jogo. Muita gente critica o Fernando Diniz pela escolha tática, mas ele sabe armar uma saída de bola. Perde porque às vezes falta qualidade para o jogador sair como ele quer. Então esse é outra discussão. Você tem jogadores para fazer esse tipo de jogo, mas o Corinthians sempre perde a bola. Pode ver, quase todos os gols do adversário saem numa saída errada de bola. E é esse o calcanhar de Aquiles que eu acho que o time do Corinthians tem e que o novo treinador tem que tomar muito cuidado, né? Seja ele Tite, que eu acho que se eu fosse o Tite eu não voltaria para o Corinthians, né? Porque, é que nem o Filipão na seleção. Foi campeão do mundo, campeão da Libertadores. Nada será bom se ele não conseguir a mesma coisa que ele conseguiu no passado. Por isso eu acho uma podre para o Tite voltar para o Corinthians. Também tem aquela história dele ter renegado o Corinthians e foi para o Flamengo. Eu acho que Dorival Júnior é a bola da vez, mas acerta logo. Se São Paulo perder hoje, sei não, hein? Trabalho pro Fabinho Soldado. Fabinho Soldado, lembrando que é o convidado do CNN Sports S.A. deste domingo. Mano, não tem como não trazer você para essa conversa. Fim da linha para Ramon Dias, família Dias, Emiliano Dias. E agora, quem é que vem? Então, Ludi, o principal nome ainda continua sendo Dorival. Parece que o Tite ele tem aí uma possibilidade aí do futebol árabe. Que é o time do Jorge Jesus, né? Inclusive estaria substituindo o Jorge Jesus por lá. E eu acho que a tendência é o Tite ir para lá mesmo. A questão do Dorival é uma questão que também gera um pouco de receio na torcida, porque as pessoas falam, mas o Dorival na seleção não foi bem. O Tite na seleção também não foi bem. Por mais que tragam um retrospecto, mas o Tite na seleção, pega os números. Gente, seleção brasileira, a gente tem que tomar como parâmetro se foi bem ou não numa Copa do Mundo. Não é eliminatória. Eliminatória, por exemplo, a seleção de 94 se classificou na última rodada contra o Uruguai, certo? Chegou na Copa, ganhou. Isso aí bem. E bem em eliminatória de Copa do Mundo não quer dizer nada, absolutamente nada. Nessa questão do Dorival, Ludi, de verdade, me agrada o nome. É o principal? É o que o torcedor gostaria? Não, mas a gente precisa analisar o mercado. É aquele negócio, para quem está com fome, um pão com manteiga é banquete. O Dorival, se a gente pegar o retrospecto... Não, mas o retrospecto recente do Dorival, inclusive, é melhor do que o do Tite em clubes. Qual foi o último grande trabalho do Tite? Foi no Corinthians. Foi no Corinthians. O Dorival ele fez um bom trabalho no Flamengo, foi campeão, podem contestar, enfim. Mas ele foi campeão no Flamengo.
O Dorival ele foi campeão no São Paulo. Então, se a gente... São Paulo fazendo um bom trabalho. Exato. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o próprio Dorival e analisar o passado não tão distante, é melhor do que o do Tite. Não estou falando em termos de seleção, porque para mim os dois na seleção foram um fiasco. Mas eu acho que o Dorival, tanto no São Paulo quanto no Flamengo, ele foi vitorioso, diferente do Tite nos últimos trabalhos que ele tentou aí, que foi a seleção brasileira. Inclusive, esses últimos trabalhos do Dorival que o credenciaram para chegar na seleção brasileira, quando a seleção precisou ali fazer uma renovação de técnico, logo depois que o Dorival foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, assumiu a seleção brasileira. Agora, Morelli, acerta a diretoria do Corinthians em demitir o Ramon nessa altura do campeonato, nesse começo de temporada? Acerta porque ele estava ali, né? Na marca do pênalti, né? A bola estava ali, alguém precisava chutar. E aí quem chutou para mim foi o Memphis Depay. Para mim o que ele falou, ele negou ontem, falou que não teve interferência nenhuma, que ele foi perguntar abertamente e ele respondeu o que ele acha de futebol, do Corinthians. Mas assim, para mim foi um empurrãozinho que faltava, e a diretoria a gente já vinha noticiando aqui mesmo, né? A gente já vinha noticiando que o Dorival, o Ramon estava na marca do pênalti. Aí ganhou do Palmeiras, ganhou o Paulista, vai fazer o quê com o treinador? Segura, né? Segura. E aí o Depay vem e fala, o time não está melhorando, o time não está evoluindo, eu joguei a final improvisado, mas eu não jogo nessa posição, eu ajudei na final, mas não é essa a minha posição, a bola não vem para mim, eu não chuto pro gol. Ele falou tudo isso. De quem que ele estava falando? Não era dos companheiros, era do esquema de jogo, era do treinador, era da família Dias. E aí no dia seguinte, a direção tomou a decisão de mandar o Ramon embora. O Neymar falou a mesma coisa quando o Santos perdeu para o Fluminense. Falou, precisa de personalidade, precisa disso, precisa daquilo. E no dia seguinte, o Santos mandou também o Pedro Caixinha embora. Então, o jogador tem, sim, bastante peso no que fala, né? Não, dependendo do atleta, ainda mais um Memphis, ou um próprio Memphis dentro do Corinthians, um Neymar dentro do Santos, pesa muito. E, mano, qual que é o peso do Memphis, então, nesse momento do Corinthians e até nessa demissão do Ramon? Pra falar a verdade, Ludi, eu acho que é muito grande, porque o Corinthians hoje ele não tem uma liderança. Se a gente for analisar o time do Corinthians, quem que é o líder do Corinthians? Não tem. Hugo Souza não é líder, Garro não era líder, André Ramalho, ano passado até esboçou ser mas perdeu uma titularidade agora pelo baixo futebol que vem apresentando nesse ano. Então o Memphis aí, pelo peso que ele tem dentro do elenco, por mais que ganhou só um campeonato paulista, não tem história, mas eu acho que o jogador ele tem que se posicionar. Porque muitas vezes é no jogador que vai vir a crítica. Todo mundo fala, o Memphis não está jogando bem, o Memphis isso, o Memphis aquilo. Eu concordo, não estava jogando bem. Inclusive naquele clássico contra o Palmeiras faltou até a atenção dele, faltou a atenção do Memphis. Porém, a gente precisa analisar, Ludi, porque muitas vezes o treinador, ele adora ter um Romero, ter um Jorge Henrique dentro do time, que é aquele cara que é atacante, mas serve de babá de lateral. Todo treinador adora esse cara, porque ele ajuda ofensivamente e ajuda defensivamente. Mas é o que o Savoy falou agora há pouco. Você precisa entender a característica de que jogadores você tem no seu grupo. Você não pode padronizar todo zagueiro como se fosse, talvez, aí o Nesta jogando. Você não pode achar que todo meia é um Zico. O Tite fez isso na seleção, né? Exato. O Tite fazia isso na seleção. Exato. Você precisa entender a característica de cada um. E o Memphis não tem essa característica. Imagina, você pedir pro Memphis. É a mesma coisa você pedir pro Messi. Ô Messi, volta aqui pra dar dobra aqui na minha defesa, para marcar o lateral. E o Memphis, ele até cita contra o Palmeiras, ele falou, eu entendo pontualmente você fazer isso. Era um jogo que a gente precisava realmente blindar a defesa. Então, você se sacrificar nesse ponto, ok. Mas você não pode pegar o Huracan em casa e falar pro Memphis fazer isso. Ele não é meio armador, né? Ele é segundo atacante. Exato. Então, você perde o segundo atacante e perde o meio armador. Que ele nem cumpre a função de segundo atacante, que é fantástico, e nem cumpre a função como meio armador, porque ele não é meio armador. Ele chegou a falar que a bola vinha no pé errado dele. Isso é esquema de jogo, isso é conversa ali. Tratar realmente ali no dia a dia, né? Eu queria até ouvir do Michel, que ele conheceu o futebol por dentro. Trazendo a visão de jogador, hein? Na visão de jogador. Quando um jogador que tem mais moral no time, quem é? O Memphis, né? Pelo salário, pela história. Quando ele vem a público para falar uma coisa dessa, eu acho que ele deve ter o respaldo do grupo. De fora, eu não sei se do lado de dentro funciona de outra forma, mas eu acho que para ele falar isso, ele discutiu com um monte de gente dentro do próprio grupo para chegar a essa conclusão. Como os caras são peixe pequeno, os outros, ele deu a cara a bater. E aquele dia ele queria falar.
queria. Ele pediu para falar. Não, eu acho que assim, acho que ele é um cara muito inteligente, ele sabe, ele conhece o grupo, ele sabe o momento que deve falar, que não deve falar. Com certeza, também conhece assim, o tamanho dele, né? Com certeza. Eu acho que isso lógico, a gente entende o momento que deve falar ou não. E com certeza ele, até pelos clubes que já passou e sabendo a referência que ele é dentro do Corinthians, com certeza ele não fez aquilo ali do nada. Por impulso. Por impulso, não. Ele entendeu o momento, entendeu o tamanho dele dentro do elenco ali. Então aí você ganha força para poder falar, lógico, com respeito. Eu acho que também não pode também extrapolar. Eu não sou a favor daquele jogador que vai ali e mete a boca. Entendeu? Eu acho que, lógico, se você entende se você tem consciência daquilo que você está falando, para ser algo que seja benéfico pro elenco, pro time, beleza, não tem problema. Você Isso não se discute em grupo antes de vir a público? Talvez não com um grupo Talvez geral, no WhatsApp, né? Com as lideranças. Talvez no WhatsApp. Isso, exato, com certeza. Acontece muito isso, sabe? Você tem ali, lógico, você tem um elenco de 30, 33 jogadores, e dentro desse elenco você tem ali 4, 5 que são referências, que vão falar com o treinador sobre mudança de treinamento, ou estamos concentrando muito, o que acontece dentro do elenco. E aí você tem ali os cabeças que a gente fala, aquela liderança, e depois passa a informação para o grupo todo. Isso sempre rola, mas sempre tem. E eu acho que com certeza o Memphis deve ser um desses aí que lidera ali o elenco do Corinthians. Morelli, pra você, o Memphis fala pelo grupo? Eu acho que fala. Fala por tudo isso que todo mundo falou aqui. É o cara principal, é o cara mais caro, é o cara referência da Europa, é o cara que tomou conta do Corinthians. Ele tem a chave do vestiário. O Memphis Depay. E aí, por tudo isso, eu ouço uma coisa aqui, eu ouço outra coisa ali, e ele, como é o cara, como é o camisa 10, ele vai assumir isso para ele. E ele é assim, né? O europeu é assim, o holandês é mais assim ainda, né? E não deixa passar. Ele não falou nenhuma inverdade. Ele não falou nada que não tivesse acontecendo e que a gente realmente não estivesse vendo ali nas jogadas de campo. Agora, foi pesado, porque o Ramon estava na marca da Cal. Se alguém do São Paulo fizer a mesma coisa com o Zubeldia, pode acontecer igual no Morumbis. Vamos rever aqui o que é que o Memphis disse, para a gente ampliar a nossa discussão aqui de Corinthians. Memphis, abre aspas, despedidas são muito dramáticas, mas se as pessoas pensam isso, elas podem me chamar de vice-presidente. Posso falar abertamente o que precisamos melhorar. Não acho que tenha um impacto se devem demitir técnico ou não, fecha aspas. Mas só tem uma coisa, o Memphis agora ele tem que entender que ele pega essa responsabilidade para falar pelo elenco, pelo coletivo, mas dentro de campo ele tem que tomar essa atitude também. E deu, né? E deu a resposta. O Memphis deu essa resposta ontem, pelo menos. Ele dentro de campo também ele é essa referência. Ele tem que entender que todo jogo, toda partida, ele é um dos que tem que fazer a diferença para o time do Corinthians. Ele tem que entender isso, porque se amanhã os resultados não vêm, ele pode ter certeza que o primeiro a ser cobrado vai ser ele. Mas ele vai ser até pelo salário que ele ganha e pela representatividade que ele tem. E outra, Lud, se a gente parar para ver aqui, por exemplo, o Garro, durante muito tempo, ano passado, ele foi criticado, inclusive pela mídia. Ah, mas o Garro não joga tudo isso. Ah, o Garro é isso e o Garro é aquilo. Por quê? O Garro, ele tinha um meio-campo que não o municiava onde ele precisava jogar, que era na intermediária ofensiva. Ele precisava jogar de volante se ele quisesse pegar a bola. O meio-campo do Corinthians não sabia sair jogando. A partir do momento que o Ramon Dias descobriu o Carrídio e o Bidon ano passado, coincidentemente o Garro passou a jogar bem. Por quê? Foi ele ou foi o Fabinho Soldado? Não, enfim, mas estava dentro do elenco, mas o Ramon não punha o Carrídio para jogar. Era um absurdo. A gente viu um meio-campo do Corinthians extremamente arcaico em termos de criação. O Bidon, ele demorou para... Exato, o Bidon, o próprio Carrídio, que para mim tem sido o jogador mais regular dessa temporada de 2025, e o Ramon demorou demais para colocar o Carrídio em campo. Quando os dois entraram, coincidentemente o Garro foi jogar lá na frente e começou a render. Eu sou de uma fase, meu começo de carreira, de muita relação com o jogador de futebol. A imprensa tinha liberdade, você conversava com o jogador todos os dias, tinha o telefone do jogador. Então eu aprendi como o jogador pensa, né? Que até hoje é assim. Só há um distanciamento de imprensa e jogador por uma série de razões, mas o que eu aprendi, o jogador é muito observador.
Eu acho que o Ramon Dias começou a cair quando ele começa a transferir a responsabilidade. Parênteses. Às vezes treinador cai porque dá entrevista se defendendo, ataca o grupo. Às vezes o treinador cai porque transfere indiretamente um resultado negativo para o jogador. Então, eu vou citar o exemplo do Toca, que vinha muito bem, acho um grande jogador, tinha tudo para se transformar num grande zagueiro no Corinthians, aí ele comete aquela besteira, faz o pênalti contra o clube da Venezuela, nem sei o nome do clube, esqueci até, tão... Universidade Central. Então, para você ver. E aquele pênalti, o Michel conhece bem, sabe bem o que eu vou falar. Ele foi infeliz, foi precipitado, inexperiente. Se tem um Rogério Ceni, se tem um Emerson Leão no gol, ele não faria isso. Porque o cara ia gritar, só cerca, só cerca. Então, quando se fala em liderança, goleiro com liderança, é nesse tipo de jogada que a liderança se faz presente. E eu não vi ninguém gritar com o Toca, só cerca. Cara, o cara é inexperiente, ele acha que o bote vai dar certo. E às vezes dentro da área o bote não dá certo e você acaba cometendo o pênalti. Bom, aí o que ele faz? Ele tira o Toca, bota o cara na cruz, como se ele fosse o culpado pelo resultado, e o jogador não gosta disso. O jogador não gosta disso. Se fez com o garoto, amanhã vai fazer comigo, vai fazer com o Michel, vai fazer com o Benja, vai fazer com cada um de nós. E aí ele começa a perder o grupo. E quando o técnico perde o grupo, ele está fora. Eu acho que começou a cair ali. Agora, Lúcio, eu não concordo muito com o que o Memphis Depay falou, não. Do peso da responsabilidade dele. Não é bem isso, não. Aqui no Brasil, ele já deveria sacar que o que ele fala é muito mais importante do que eu falo, do que a gente aqui fora comenta, analisa. Eu acho que ele deu ali uma de migué. O que salvou, talvez, o Depay foi ter feito dois gols. Porque aí ele se garante, né? Não, e ele faz um comentário uma semana atrás, daquele lance que ele... E eu falo que o futebol, ele é fora de série. Porque a gente discute por que o Depay começa um jogo e cede a bola para o adversário. Lá na lateral. No jogo contra o Sport, ele faz um pouco parecido, mas ele mantém a mesma forma. Ele começa o jogo... Aquilo foi um recado. Pô. Começa o jogo, ele dá no zagueiro, o zagueiro dá uma bola longa, ele faz um gol com 10 segundos. Então, assim... Bem melhorado, né? Pô, bem melhorado. Mas, assim, ele tem que entender, e perfeito isso que você falou, que tudo isso que ele fala, depois ele vai ter, ainda mais aqui no Brasil, ele vai ter que assumir. É uma responsabilidade muito grande. Mas é algo que ele tem que ter, essa responsabilidade, como a gente falou, tanto dentro do elenco, como dentro de campo. Ele é a referência. Mas eu acho que ele já sacou isso. Não, ele já sacou. Então, e por isso que muitas das vezes o jogador ele tem que colocar essa pressão em cima dele mesmo. Entender, pô, cara, amanhã eu não posso deixar de resolver uma partida, de ajudar a minha equipe, porque senão eu vou ser cobrado. Quando for treinar também, se responsável, pô, tem que treinar forte, porque amanhã tem um jogo importante. Se eu não fizer a diferença, os caras vão vir matando em mim. É o famoso segurar a bronca. Vocês lembram quando o Corinthians fez aquela série de 9 jogos consecutivos de recuperação no Campeonato Brasileiro? Como é que jogava o time? O time tinha não só a posse de bola, mas era um time que começou a marcar lá na frente. E se você prestar atenção no Depay, quando o Donelli quebrou uma bola ontem, foi ontem, o jogo sábado, né? Ou foi ontem. Pra que isso? Entendeu? Isso, a emissora que transmitiu o jogo, o repórter falou, e eu acredito no repórter. Porque ele quer que o jogo saia com troca de com posse de bola, com transição. Agora, para fazer isso, o treinador tem que treinar e o jogador tem que ter qualidade para fazer isso. Não é poder. Você mesmo falou no começo, por exemplo, a zaga do Corinthians já mostrou que tecnicamente não consegue sair com a bola, fazer com uma posse de bola que a gente acha lindo, maravilhoso. Pô, você sair jogando e chegar no campo adversário. Eu não tenho coração para isso. Entendeu? A gente acha bonito, mas isso tem que se treinar muito. Mas então, Michel, quando você não tem zagueiros com qualidade para fazer saída, não faz. Ou você não faz, ou você dá a opção ali de volantes se aproximarem do sistema defensivo para você não ter que forçar uma jogada do zagueiro ter que driblar, do zagueiro ter que conduzir a bola, enfim, ou tentar forçar um passe um pouco mais longo. E o Corinthians, ele tem uma trinca aí, por mais que o Garro faça muita falta, Ludi, mas o Corinthians ele tem uma trinca de volantes hoje, com o Ranieri, com o Carride, com o Bidon, que os três sabem jogar. Tecnicamente sabem jogar. Então, claro, vou fazer agora
pode ser até uma heresia. Nem é volante, a função dele não é de volante. Mas vou fazer uma heresia aqui, mas eu não estou comparando a qualidade técnica, eu estou comparando aqui estilo de jogo. O Real Madrid, quando jogou sem meia, quando tinha lá Casemiro, Kroos e Modric, claro, não estou comparando os 3 com os 3 do Corinthians, mas vamos lá. Vamos lá. É bom frisar, porque é do outro lado. Vai sair disso aí. Então vamos lá. O Real Madrid ele jogava com Casemiro, Kroos e Modric, na frente acho que era Bale na direita, Cristiano Ronaldo na esquerda e o Benzema de centroavante. Não tinha um camisa 10. E o Corinthians ele tinha que jogar dessa forma, com esses volantes aí também, por mais que você diga, mas tecnicamente os caras são melhores. Sim, mas a qualidade técnica do adversário aqui no Brasil também é pior. Então dá pra jogar, porque o Bidon ontem fez uma partida desastrosa, horrorosa. O Carrillo, ele tem que jogar mais do que ele vem jogando e o Ranieri também. Se esses 3 forem treinados dentro de um esquema sem o Garro, de voltar, dar um pouco mais de condição ali para voltar a tentar armar o jogo lá de trás para depois conduzir a bola lá para frente, eu tenho certeza que o Corinthians consegue jogar mais. Um técnico minimamente capacitado, ele consegue fazer esse time do Corinthians jogar melhor do que está jogando. O futebol, o grande erro muitas vezes é o cara tentar inventar a roda. Se ele fizer o básico, a coisa funciona. E aí talvez isso tenha feito o Depay falar o que falou. Olha, não está evoluindo. A gente tem os jogadores, a gente tem essa qualidade no meio de campo para frente, mas nada acontece. E aí ele falou, precisamos evoluir. E aí... E quem pode trazer essa evolução para o time do Corinthians? A gente está vendo, acompanhando aí desde a queda do Ramon, o andamento ali da diretoria para trazer um novo nome. Será que vem Dorival? Será que vem Tite? Ou será que vem um terceiro nome? Carille, talvez? O que é que vocês acham, Mano? Nossa! O Mano deu uma reação aqui para o Carille que hein? Se perdesse do Vasco, perdesse para o Flamengo, poderia até ser, hein? Eu gostaria do Dorival, Ludi, de verdade. O Dorival me lembra minha avó, não na aparência, mas no estilo. Meu Deus. O Dorival, ele faz um feijão com arroz gostoso, sabe? Tipo, você pode ver, os trabalhos do Dorival, ele não tenta inventar. Eu acho que o grande erro... que funciona? É o básico que funciona, é o que eu falei agora há pouco. Muitas vezes aí o menos é mais no futebol. O Dorival, ele costuma fazer um feijão com arroz, mas ele faz bem feito. Ele não precisa de extravagâncias. Por exemplo, o Zubeldia no São Paulo, ele tem errado muito, dado murro em ponta de faca. Por exemplo, colocar o Luciano como camisa 10 de armador, cara, isso daí é um sacrilégio. O Luciano não é esse camisa 10. Ele rende mais ali jogando de segundo atacante do que armando o time. E quando você tenta colocar o cara ali para fazer uma função de camisa 10, você não ganha um bom meia e perde um bom segundo atacante. No Corinthians aí, quando o Memphis tem que voltar para ser babado de lateral, é o treinador querer dar aquela carimbadinha para falar, olha, eu inventei isso daqui, tá dando certo. Se fizer o básico, dá certo. Eu gosto do trabalho do Dorival. Mas eu já acho que o Dorival faz algo até melhor que um feijão com arroz, tá? Você acha mesmo? Tem uma mistura? Tem uma misturinha boa. Eu gosto do trabalho do Dorival. De verdade, assim. Eu acho Mas funcionaria no Corinthians de agora? Funcionaria muito, muito. Eu acho que... Cara, por exemplo, hoje, a gente até brincou aqui. Acho que olha o que eu vou falar. Pro Dorival hoje, se fosse para ele escolher entre um São Paulo e um Corinthians, ele encaixaria melhor no Corinthians. Com o elenco hoje que o Corinthians tem. Eu acho que o Corinthians tem um elenco tecnicamente melhor que o do São Paulo, né? Eu acho. E mostrou isso do final do ano passado até hoje. São Paulo tem, lógico, temos lá Lucas, Oscar, o próprio Caleri, que não vinha tão bem, agora acabou se machucando. Né? Mas eu acho que o Dorival, ele encaixaria muito bem nesse time do Corinthians aí. E o Tite, Savoia, pode ser uma opção? Se vier, a gente sabe que é muito difícil, tem a proposta do futebol saudita, mas se vier... Dá um jeito nesse Corinthians ou vem mais com saudosismo ali de tudo que ele viveu? Não, o Tite em 2012 foi fundamental, né? Eu nem achei bom o trabalho do Tite na seleção brasileira, embora tenha sido o melhor, né, desses últimos que passou. Disputou 2 Copas do Mundo, perdeu cedo demais, na minha opinião. Eu acho que o que ele fez com o Corinthians... Não estou dizendo que ele não seja uma boa opção, mas o que ele fez com o Corinthians, quando disse que ia tirar um tempo para descanso e acertou com o Flamengo, pegou muito mal para ele junto à torcida. E você sabe que a torcida do Corinthians, mano, é prova viva disso daí. A torcida do Corinthians não perdoa esse tipo de coisa. Então, guarda mágoa, mano? Eu acho que guarda mágoa. De guardar mágoa, Savoia. Os caras jogam uma zica que o cara tá lascado. O Tite se lascou, o Guerreiro se lascou, o Ricardinho se lascou. E tem outro detalhe. Tem uma meia dúzia. Ele só tem a perder no Corinthians. Ele no Corinthians é o técnico que ganhou a Libertadores inédita e um Mundial inédito. Se ele voltar pro Corinthians e não fizer muito próximo disso, ele vai sair no prejuízo. Então,
Nem acho que o Corinthians seja um bom negócio. A volta ao Corinthians seja um bom negócio para o Tite. Até porque o elenco melhorou um pouco, mas ainda precisa, para grandes conquistas, precisa de muitos reforços. Esse é o problema. Então, não acredito na vinda do Tite. Agora, Morelli, a gente já falou de Dorival, que a negociação está um pouco esfriada ali, também os valores são muito altos. O Tite tem toda a questão de talvez não querer voltar e também as propostas do futebol saudita. Quem é que pode ser um terceiro nome ali para comandar o Corinthians? Pois é, e o Diniz está descartado, né? Fernando Diniz, porque do jeito que ele gosta de jogar, é muito difícil com a zaga que o Corinthians tem. A não ser que ele mude completamente, chutão para frente. Aí sim, então é difícil. Muito difícil. Eu diria que é impossível, não é nem difícil, é impossível. Eu diria muito difícil, muito difícil. O Carille Só se contratassem 2 zagueiros, pelo menos. Mas aí começaria do zero, né? Não sei se o Corinthians tem esse prazo. O problema de pôr o treinador que não tem peso no Corinthians é por toda a conjuntura política. Ninguém sabe direito o que vai acontecer no Corinthians. O Dorival seguraria legal a barra. O Tite seguraria legal a barra. A partir daí, eu não sei se tem algum outro técnico à disposição que seguraria a barra por todo esse envolto político que está acontecendo e está para acontecer no Corinthians. A gente está falando aqui fora dos números do Corinthians apresentados nessa semana, o balanço do Corinthians, né? 598 milhões de contas estouradas, né? Estourou, gastou mais do que arrecadou. 598 milhões de reais. Isso vai estourar na conta do presidente. O presidente também precisa de um treinador que tente segurar esse futebol sem que se envolva com tudo isso. Eu acho que é Dorival, nessa ordem, e Tite. Também concordo. Acho que o Dorival... Inclusive, eu falei com o Dorival anteontem, por WhatsApp, ele disse que não tem nada. Não tem nada. Mas eu acho que é o cara certo. E, além de tudo, é um cara que fez ótimos trabalhos, tanto no São Paulo quanto no Flamengo, né? Foi campeão no São Paulo, Copa do Brasil inédito, no Flamengo. E eu acho que seria o cara ideal para o Corinthians no momento, um cara que tem liderança light, não é partidário do grito, do autoritarismo, tem um bom diálogo com os jogadores sem perder a autoridade, isso é muito importante. E eu acho que ele é um cara que sabe armar time. Por exemplo, não vai... Com o time dele, os adversários não vão ter espaço pelas laterais com esse losango aí que é usado, que você fecha o meio na frente e deixa as laterais abertas para o adversário. E algo que é muito importante também... Só um detalhe. E outra coisa, se você fecha o meio e toma 2 ou 3 gols, 3 gols nos últimos 3 jogos, de fora da área, é porque você não fechou o meio, cara. Não fechou o meio. Você fechou o meio, mas não trancou o meio. Desculpa. Eu só queria comentar que o Dorival, né, perante todos os atletas com quem ele já trabalhou, que eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Dorival, mas ele é muito bem querido, muito bem visto, tanto como um bom treinador e como gestor de grupo também. Isso. Sai pela porta da frente, né?